O controle social é a forma como a sociedade pode fiscalizar e exigir que os recursos pagos pelos nossos impostos sejam mais bem aplicados para que tenhamos serviços públicos melhores. Saúde, educação, transportes públicos, segurança pública, meio ambiente, tudo o que o governo precisa cuidar e oferecer pode e deve ser fiscalizado por você, cidadã, por você, cidadão e por todos nós. Controle social é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o senhor Manuel de Andrade. Presidente, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Eu agradeço a você, Marcelo, agradeço à TV Senado pela oportunidade de debater um tema tão atual e tão necessário. Então, a gente está falando aqui de controle social, a gente tem aqui o título da nossa entrevista, controle externo. E o senhor é presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que faz parte da estrutura do controle externo da administração pública. Primeiro, vamos explicar para as pessoas o papel, né, dos tribunais de controle externo e por que isso está relacionado à ideia de controle social. Numa linguagem bem direta e fácil, o tribunal cuida de fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Em resumo, nós estaríamos dizendo que o Estado arrecada e tem que cumprir suas políticas de Estado. Educação, saúde, segurança pública, mobilidade, lazer, meio ambiente. E todo esse dinheiro aplicado precisa ser acompanhado para saber se o dinheiro aplicado corresponde. Se há uma correspondência com os fatos realizados com aquele dinheiro. E aí vem a questão do controle externo no Tribunal de Contas, que, na verdade, o controle externo é feito pelo Poder Legislativo, mas que executa o Tribunal de Contas, porque tem as ferramentas, tem estrutura, tem pessoal gabaritado, capacitado, justamente para acompanhar a aplicação do dinheiro nas políticas públicas. O senhor é presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Cada estado tem um Tribunal de Contas para fazer essa fiscalização, além do Tribunal de Contas da União? Tem, todos os estados têm um Tribunal Estadual. E alguns estados têm um Tribunal Municipal. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem um Tribunal Municipal para a cidade do Rio de Janeiro. São Paulo tem um Tribunal de Contas do Estado e também tem um Tribunal de Contas especial só para a cidade de São Paulo, capital. Nos outros estados da Bahia, Goiás, Pará, tem Tribunal de Contas municipais que cuida dos municípios. Tá? Brasília, o nosso tribunal é o Tribunal Municipal, porque Brasília é uma cidade-estado. Então, nós temos o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Agora, vamos um pouco aqui para a vida das pessoas. As pessoas querem entender como é que podem fazer parte dessa fiscalização, como é que podem fiscalizar o dinheiro que é pago pelos nossos impostos, que é aplicado em políticas públicas, como o senhor que já colocou. Como é feito esse trabalho do Tribunal de Contas e como cidadão, como uma cidadã pode participar, acompanhar desse trabalho e controlar a forma como são aplicados os recursos dos nossos impostos? O cidadão precisa ainda partir para uma coisa chamada cidadania. É um conceito muito mais amplo, que é a consciência do ser do Estado, da pessoa física, com a sua responsabilidade perante o próprio Estado. Então, para ele saber o que é política, o que é orçamento público, qual a obrigação dele como cidadão e qual o dever do Estado em prestar o serviço de boa qualidade para ele. Ele tem que ter noção desses valores, desse quantitativo de recursos aplicados e ter noção de como esse de recurso foi aplicado e se a aplicação dele é compatível com o que foi entregue. Por exemplo, gastei 100 milhões numa obra. Realmente, os montantes gastos correspondem com o que foi planejado, o que foi executado, a obra está pronta, seguiu todo o rito do projeto básico, projeto executivo, se aquele preço é o preço de mercado, tudo isso precisa avaliar. E para fazer isso é preciso ter consciência cidadã, saber de números, acompanhar a política, é importante acompanhar a política, porque você não pode criticar sem conhecer essas vertentes, digamos, esses pontos especiais para que a gente possa compreender justamente o que é gasto público, senão fora disso é impossível fazer uma avaliação. Presidente, essa fiscalização toda, no caso dos tribunais de contas, existem os técnicos especializados que o senhor citou,
que fazem um trabalho que é o trabalho de auditoria. A gente está aqui explicando para as pessoas o que é controle externo, o que é controle social, como é que as pessoas podem participar dessa fiscalização e da importância cidadã de se participar desse processo também. Vamos supor que chegasse aqui uma criança que não sabe exatamente do que a gente está falando e ouviu dizer assim que esse trabalho é feito pela auditoria. Como é que a gente explica para ela? O que é uma auditoria? Por exemplo, aí eu tenho várias crianças, nós já fazemos isso agora. Já criamos um modelo de trazer crianças de escolas para dentro do tribunal. E ali no ensaio, primeiro uma palestra apresentando painéis, mostrando o que é o Tribunal de Contas, falando de orçamento, falando de gasto público, falando de contratos, minimamente para ele compreender, Sim. e dizendo o que significa esse controle social que nós pregamos tanto. Que ainda tem poucas respostas, porque nós não temos uma política ainda de acompanhamento do gasto público. É uma discussão muito séria, que a gente, muitas vezes, num programa de televisão, não consegue explicar com a nitidez necessária, e com a compreensão que se faz necessário. Mas, para a criança, a gente está levando agora para formar futuros cidadãos. Lá nos anos 90, nós já tínhamos essa prática na Câmara Legislativa, de trazer escola para dentro da Assembleia Legislativa, da Câmara, justamente para mostrar a importância do cidadão do futuro. E agora, o Tribunal de Contas vem com essa política também muito oportuna de trazer crianças para se fazer conselheiro, se fazer, ao mesmo tempo, auditores e, junto com os auditores, mostrar também como é que promove a auditoria, seja de pessoal, seja de obras, para saber os contornos de uma obra em andamento, a aplicação desse recurso, se aquele gasto é compatível, se gastou mais do que deveria gastar, se comprou caro, se o que se comprou é além do que estava previsto nos projetos, e a criança vai entendendo isso aos poucos, vai entendendo, e com a pedagogia permanente, naturalmente, uma boa didática, realmente eles vão alcançar um objetivo de compreender o que é o controle social. Essa iniciativa é importante, a gente vai colocar aqui, inclusive, algumas imagens dessa iniciativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que está levando as crianças para o âmbito do Tribunal de Contas e explicando, fazendo esse papel didático de explicar o que é o controle social, de como a sociedade pode participar da fiscalização e do monitoramento dos gastos públicos, porque, afinal de contas, esses gastos vão ser revertidos para nós mesmos, né? Então, o senhor está fazendo, pelo Tribunal de Contas, um trabalho de formação cidadã para que as futuras gerações saibam melhor o que é tudo isso que a gente está explicando aqui nessa nossa conversa. Agora, enquanto passam aqui as imagens, vamos explicar para o cidadão e para a cidadã o que é esse trabalho de auditoria, como é a auditoria que fiscaliza, monitora, inclusive faz recomendações, às vezes para uma obra aqui, outra ali, e exige do poder público a correta aplicação dos nossos recursos. Auditoria, vamos lá. Tem um contrato. O contrato chegou a cifra, se tem uma cifra de 100 milhões, não importa, uma obra grande. O que vamos saber é o seguinte, os montantes quantitativo e qualitativo daquela obra. A aplicação dos insumos. As medições são feitas de acordo com o projeto executivo. Vai executando e vai medindo, para saber se os recursos gastos correspondem, são correspondentes. Fora disso, naturalmente, o tribunal vai agir. Vai não só alertar, mas vai obrigar aquele gestor ou aquele empreiteiro a cumprir justamente na sua integridade aquele contrato. E aí é preciso também a gente saber esses montantes, que é os dinheiro gasto, são os insumos que são aplicados no seu quantitativo e qualitativo. É bom saber se a quantidade e a qualidade é aquela prevista no projeto básico e no executivo. Fora disso, naturalmente, vem as punições. No caso de evolução de recursos, glosa quando pago a maior. Quando você fala em glosar, é justamente quando percebe que tem alguma irregularidade, fala assim, opa, para aqui, vamos... Para aqui, vamos acertar para trás. Certo. Acertar para trás. Não vai para frente, senão acertar para trás. E aí, em casos mais digamos assim, mais duro, mais difícil, o tribunal ou para a obra, ou condena a empresa, ou quem deu causa, se, por exemplo, o agente público também ele foi conivente com aquela prática, naturalmente será responsabilizado. Bom, esse trabalho que o senhor está fazendo agora de mostrar isso para as crianças é uma forma também de aproximar o Tribunal de Contas da sociedade. Isso tem muito a ver com o que a gente faz aqui no nosso programa, de trazer um pouco dessas informações para a sociedade e aproximar o público que assiste à TV Senado
do Poder Legislativo, da administração pública e justamente desse entendimento dos seus deveres, seus direitos, das leis, né? Essa iniciativa que o senhor está fazendo hoje de levar as crianças para o Tribunal de Contas vai se expandir e o Tribunal de Contas agora vai um pouco além. Vai começar a levar essa iniciativa para as escolas. Fala um pouco sobre esse projeto para a gente. Como eu disse no início, lá nos anos 90, nós começamos como deputado. E no tribunal, quando eu iniciei há 25 anos atrás, meu primeiro projeto foi esse, levar o tribunal às escolas. Foi na universidade, foi às escolas públicas, foi às empresas, às corporações organizadas, a todas as secretarias de Estado, administrações regionais. E também tivemos um contato muito importante com o meio estudantil. O que nós queremos fazer agora? Já começamos na saúde, já programamos para a escola, fora do tribunal. Nós vamos ter dois momentos. Um momento levar a criança para a formação da cidadania, prepará-lo para a cidadania e ser futuro monitor. E também ir às escolas, que eu acho importante, o tribunal e a escola também. Visitação em alguns complexos, algumas regiões de ensino, se possível todas, para justamente levar os nossos técnicos para dar palestra lá, de forma muito mais aplicada do que aqui, mostrar o que é um orçamento, mostrar o que é uma auditoria, mostrar o que é uma inspeção, mostrar o que é controle de gastos de modo mais plural, para justamente a gente inaugurar um momento em que o tribunal vai falar com a sociedade e a sociedade vai se envolver com o tribunal para justamente cumprir o que vale a Constituição, o controle social, que é o mais difícil de fazer. Porque para ter controle, eu falei, tem que ter consciência cidadã. Para ter consciência cidadã, tem que conhecer orçamento, tem que conhecer política, tem que estar dedicado à política, senão não consegue compreender a dinâmica da própria gestão pública. E como é que o senhor percebe a resposta da sociedade a partir dessa iniciativa de fazer esse controle externo ativo, de levar a atividade do controle externo para a sociedade, para setores tão diferentes, especialmente as escolas? Como é que o senhor percebe essa resposta e ampliação do diálogo com a sociedade como resultado num trabalho de fiscalização mais eficiente, no caso aqui do Distrito Federal? Ainda é incipiente, mas já é promissora, porque onde a gente vai, seja no órgão público, seja no meio privado, no setor produtivo, tem sido estupidamente bem recebido. E agora com a escola, com certeza, porque é o grande nicho que nós queremos encontrar. É falar com os estudantes. As crianças, os estudantes já de segundo grau, esse é importante, porque já compreende mais ainda. Eu acredito que é uma coisa que o tribunal, ao fazer isso, aí cria justamente uma sinergia importante para uma compreensão maior do que exercer esse sentido do cidadão. Porque muito se fala de cidadania, mas precisa compreender responsabilidade. O que é que eu tenho que fazer? E o que eu fazendo tenho que cobrar? O cidadão tem que fazer a parte dele para cobrar do Estado. E o Estado tem que fazer a parte dele para dizer, cidadão, vocês precisam se enquadrar para justamente a gente fazer um gerenciamento público que seja compatível com o interesse da sociedade, que ele vai alcançar os objetivos do Estado. E só faz isso com consciência. Bom, para se chegar a essas pessoas, especialmente aos estudantes, às crianças, é necessário a transparência, é necessário a iniciativa e também é necessária uma linguagem mais simples, especialmente para os mais novos. O tribunal tem uma iniciativa nesse sentido também. Eu gostaria que o senhor falasse, até porque isso tem sido tema de assunto de alguns programas aqui na nossa televisão, a importância do uso da linguagem simples dentro do âmbito da administração pública, especialmente num trabalho como esse, que o Tribunal de Contas se comunica com a sociedade para que a sociedade entenda o papel do Tribunal de Contas e o papel da sociedade, de nós, cidadãs e cidadãos, enquanto parte desse controle, dessa fiscalização, desse controle social. Na verdade, no primeiro ato nosso no tribunal foi chamar a área de comunicação e falar, vamos trabalhar com a cartilha, onde a gente escreva de forma compreensível, que a gente fale e as pessoas entendam. Não adianta eu criar uma linguagem rebuscada e ninguém compreender. Nem não sabe fazer. As leituras de relatório não é fácil. Uma pessoa interpretar uma auditoria de números, só de números, né? E uma linguagem rebuscada também muito pior. Até descobrir o que significa algumas palavras, já se perdeu muito tempo. E nós optamos em
é reduzir o vernáculo, melhorar a qualidade da nossa linguagem para que as pessoas entendam o que nós estamos falando. E, em outra vertente, trazer essa sociedade para dentro do tribunal. Porque eu não acredito que a gente faz política sem interagir com o meio social, basicamente, o receptor das ações de Estado. Quer dizer, as políticas públicas vai para a direção do cidadão. Se o cidadão não consegue entender, naturalmente, muitas vezes está sendo uma boa política, mas não está entendendo. Tem que ter uma medição. E essa medição só se faz mediante consciência, conscientização e, sobretudo, conhecimento. Bom, essa aproximação com o público por meio de uma linguagem mais simples, utilizando palavras mais acessíveis, uma comunicação de mais fácil compreensão, é uma forma também de o tribunal se aproximar das pessoas e, claro, trazer a sociedade para dentro desse controle. Há uma outra iniciativa que eu gostaria de comentar aqui também, que o Tribunal de Contas do Distrito Federal teve, que foi de levar à população uma iniciativa de fiscalização do transporte público. E mobilidade urbana é um dos problemas que a gente tem hoje, principalmente nas cidades grandes, mas em muitas cidades pequenas também. Queria que o senhor falasse um pouco sobre como foi essa iniciativa, por que a ideia de levar o controle externo para a cidade, para os cidadãos, e como é que foi essa resposta a partir do trabalho dos técnicos do Tribunal de Contas em lugares como a rodoviária aqui do Plano Piloto do Distrito Federal, a rodoviária central da cidade, onde concentra o maior fluxo de passageiros, que é um símbolo da mobilidade urbana da nossa capital. Essa experiência agora, do primeiro encontro agora, e nós continuamos já dentro de uma auditoria que já está em andamento há muito tempo, na medição do nível de satisfação do usuário, para saber se as linhas estão cumprindo com seus horários, se a lotação dos ônibus estão compatíveis, se o cidadão está esperando muito tempo na parada, se há agressão dentro do ônibus, se há algum tipo de assédio. Tudo isso tem que ser medido. Inclusive, eu já programei eu pessoalmente vou chegar na rua e vou pregar um normal, com o cidadão comum. E já ouvi muito no passado, quando andava muito de ônibus, e agora eu vou fazer novamente em várias linhas, com uma pessoa discreta para sentir o pulsar dessa prestação de serviço tão importante e primordial para a sociedade. Porque nós sabemos que o custo do transporte é caro. O Estado está investindo este ano algo em torno de mais de 2 bilhões de reais para manter a tarifa social. Não é pouco dinheiro. Nós não falamos aqui de metrô ainda, falamos aqui de ônibus coletivo, transporte coletivo de massa, não do coletivo, fora o metrô, com a exceção do metrô. Isso já nos dá uma ideia de que é preciso fazer alguma coisa. Há reclamações do tempo de espera das paradas, ônibus sublotado, o asseio nos ônibus, a insegurança, a perturbação em cima do assédio também. E isso é uma das coisas que o tribunal está fazendo, porque é um papel dele fazer isso também, essa é a medição. Quando se fala o transporte está bom, é para saber lá do cidadão se ele está gostando. Por que ele não está gostando? E essa nossa auditoria vai mostrar esse retrato. Fizemos uma pesquisa de opinião pública em andamento. Essa pesquisa vai traduzir justamente esse sentimento de que o transporte está bom, está médio, ou onde é que precisa melhorar, quais setores estão mais carentes de melhora. É aí por aí. Bom, teve outras iniciativas também nesse mesmo sentido de ir até os locais e não apenas esperar que as contas cheguem, né, ter uma fiscalização mais proativa e com a participação da sociedade. Como é que o senhor percebe a resposta do público quando eles se encontram com técnicos do tribunal, ouvem falar de controle externo e se sentem possivelmente ali, pelo menos em potencial, com o poder de participar dessa fiscalização, desse monitoramento, de qualquer dos serviços públicos que os senhores já tenham trabalhado aqui? A participação do cidadão, da sociedade, digamos assim, na amplificação dessa sinergia, nessa relação de compromisso, porque o que eu raciocino é o seguinte, que o tribunal ele tem que estar ombreado com quem paga. Quem paga é o cidadão. E quando se o cidadão paga, ele tem que ter o resultado. O tribunal tem que se apresentar, ó, nós estamos fazendo isso por vocês, porque é nosso dever. Então, isso tem sido bem aceito. Tem muito bem, tem recebido muitos elogios. Eu espero que a gente consiga fazer muito mais, não nessa minha gestão, mas em outras que vinham em seguida a minha, né? Suceder a minha gestão, para que o tribunal possa justamente cumprir seu papel. Na verdade, eu digo sempre, o tribunal é caro. A gestão pública é caríssima, o Estado é muito caro.
E nós temos um Estado aqui anacrônico, queremos ou não, vamos falar a verdade, gastamos muito. E muitas vezes gastamos mal, muito mal. E o cidadão precisa saber disso. Nós estamos dizendo, nós estamos gastando mal. Nós também no tribunal pode gastar mal. Então nós precisamos gastar bem. Gastar bem é justamente racionalizar as ações, economizar, né? Trazer uma proposta racional de gasto em respeito à sociedade. Não se pode pensar que eu vou mexer, ter salários, ter viagens locais, internacionais, ter diária, ter gratificações, o cidadão lá na beira do abismo, sem ver as políticas públicas acontecer, porque o órgão que deveria fiscalizar não fiscaliza a altura. Por isso que o tribunal está saindo da sua sede física e ao encontro da sociedade nas distâncias maiores, nas periferias da cidade, e vai justamente desses contingentes para sentir se a população está gostando, porque precisa gostar. A gente tem que fazer uma administração, o Estado, não é o Tribunal de Contas, não. O Tribunal é um órgão de controle que tenta zelar pela boa aplicação do dinheiro público. Mas ao cidadão, eu quero saber se a política de governança está na conformidade e se ela está alcançando justamente os interesses, basicamente, das comunidades mais carentes. É isso que interessa. Presidente, para a gente continuar explicando, para ajudar as pessoas a entenderem o papel dos tribunais de contas, a importância de se aproximar dos tribunais de contas para poder fazer parte dessa fiscalização que interessa a todos. Os tribunais de contas, eles são autônomos? Como é que funciona essa estrutura? Qual é o grau de autonomia que esses tribunais de contas têm para fazer a fiscalização da aplicação dos recursos públicos e a execução das políticas públicas? Tem total autonomia no princípio da responsabilidade do servidor público. Ele está lá, previsão constitucional no artigo 37, dessa independência. Mas essa independência também tem uma interdependência, onde há uma sinergia entre os atores da administração, o Executivo, os tribunais, em outros estados, o Judiciário e o Ministério Público, aqui em Brasília somente o Tribunal de Contas, Legislativo e Executivo. Mas ocorreu uma sinergia e a responsabilidade é precisa para que se exerça a autonomia. Eu, para ser autônomo, eu tenho que ter responsabilidade. Eu sabia até onde é o meu direito. Não pode ser uma autonomia desfreada, não. Tem autonomia conforme a lei prevê. Ou seja, agir com liberdade e, sobretudo, com a propositura de fazer o melhor possível para o cidadão, para o Estado cidadão, Estado de sociedade. O senhor falou aqui no começo da entrevista, a gente estava explicando, são tribunais de contas de controle em todo o país, cada estado tem o seu. Existe o Tribunal de Contas da União, que faz a fiscalização do poder público federal. Eu queria que o senhor fizesse um convite aqui a todas as pessoas do Brasil que assistem à TV Senado para que elas participem um pouco mais, que conheçam os seus tribunais de contas. Gostaria que o senhor usasse um pouco o tempo do seu lugar de fala para aproximar não só a população do Distrito Federal, mas de todo o país desse importante papel. Muito bem, Marcelo. A TV Senado está no Brasil inteiro e no mundo. É uma televisão que tem frequência em qualquer parte desse país. E eu acho que muita gente acompanha a TV Senado pelo que ela produz, o produto que ela traz aqui, que é justamente a política cidadã, né? Na perspectiva de um poder que representa o povo, é o poder legislativo. E o apelo que se faz é o seguinte, que cada um de per si, em seus tribunais, possa justamente levar avante propositura no sentido de interagir com a sociedade, abrir as portas dos tribunais, dizer o que é o tribunal, não ter medo de conversar com o cidadão, visitar as prefeituras, as comunidades mais carentes, nos mais diversos rincões, as mais diversas distâncias do país, que possa levar justamente a mensagem de envolvimento, que haja um envolvimento maior. Que não tem aquele que é o julgador, que é o magistrado, que ele tira aquela beca dele e converse como cidadão. Claro, dentro do respeito. Eu falei aqui sempre respeito. E respeito dentro de responsabilidade. Porque é muito importante a gente imaginar o relator de um processo com responsabilidade de analisar o processo. Não ter nenhuma vocação de atingir a pessoa física, mas sim os atos praticados, que são processuais. Eu acho que é muito importante fazer isso. E os tribunais de contas têm um papel relevante, porque são tribunais plurais, né? Tribunais com uma sinergia muito forte. Por exemplo, eu fui garçom, fui chofer de táxi, cozinheiro, cobrador de ônibus, caminhoneiro, motorista de táxi. E depois deputado, professor, advogado. Mas eu não deixei de compreender o meu tempo do passado,
aquele homem que andava de ônibus, durado um ônibus lotado com 200 passageiros. Então, o que é preciso é que cada um de si faça esse trabalho de ir ao encontro das populações, fazer palestras nas cidades, conversar com o homem comum. É preciso conversar com o homem comum com esse linguajar fácil, direto, números fáceis de compreender. O Brasil arrecada, no caso do Brasil, nós temos um orçamento de mais de 60 bilhões. Estamos gastando hoje de injeção no transporte 2 bilhões de reais ao ano. Nós estamos gastando 14 bilhões com a saúde, gastando 13 bilhões com a educação, gastando 13 bilhões com a segurança pública e vamos gastando mais coisa, não tanto quanto, mas também com o meio ambiente, com o esporte e lazer. É isso, investimento nas nossas rodovias, na nossa logística de Estado. E é importante a sociedade compreender isso é preciso. E fiscalizar também os gastos que são feitos justamente para oferecer todos esses serviços. Presidente, controle social, controle externo, a gente está falando de cidadania. Agora eu pergunto para o senhor, o que é cidadania? Cidadania é responsabilidade, é estar dentro da lei, enquadrado no que a lei assegura, exercer com clareza, com destreza, essa função cidadão, a compreensão do que é democracia. Só se fala em cidadania onde tem democracia, onde tem república, onde tem coisa pública, que tem acessibilidade. Não se pode falar em cidadania se você não está num ambiente democrático. E eu chamo a atenção, o cidadão é aquele que respeita a lei, que respeita o espaço do outro, que tem compromisso com os demais, que fiscaliza para si e para os outros também aquilo que o Estado gasta. Ele tem que ser um ator vivo para ajudar na governança. Eu acho que por aí nós temos minimamente um conceito, na minha visão, modesta visão, do que seria ser um cidadão. E eu luto para ser isso. Bom, presidente Manuel de Andrade, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, eu agradeço mais uma vez a sua presença, o seu tempo e as informações em nossa entrevista. Marcelo, agradeço um grande obrigado para a TV Senado e para você e toda a equipe que produziu essa entrevista. A todos aqui. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.